Graças a Deus, meus irmãos, amigos, amigas, louvado seja o Senhor por mais um dia. Vamos falar aqui hoje de Provérbios 6, lembrando sempre que eu estou usando aqui a nova versão transformadora, a NVT, uma versão em português da Bíblia, e essa mensagem tem aí 10 minutinhos, então são 10 minutos que podem mudar a sua vida. Provérbios 6, como todo livro de Provérbios, tem muita coisa boa, mas eu gostaria de começar aqui do versículo de número 1. Duas lições aqui eu quero tirar de Provérbios 6. A primeira, começando aqui no versículo 1, aonde ele diz assim: Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito, e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Então, a Bíblia fala aqui de momentos em que você se coloca como fiador de alguém. Isso aqui é algo muito sério, porque muitas pessoas se deixam levar pelo sentimento, ou pelo constrangimento, ou por uma chantagem emocional para que você seja fiador. E quando eu falo de ser fiador, não é apenas fiador no sentido restrito da palavra, ser fiador num contrato de locação, ou numa situação de empréstimo, mas é tudo aquilo que envolve o seu nome. Quando você empresta o seu nome, o seu prestígio, a sua reputação, quando você empresta o seu nome, você está sendo fiador dessa pessoa. Às vezes você está indicando essa pessoa para uma vaga de emprego, por exemplo. É o seu nome que está ali. Hoje em dia, no mercado de trabalho, muitas empresas elas fazem o seu processo seletivo a partir de indicações dos próprios funcionários daquela empresa. E aí você vai lá, coloca lá o seu nome, indica o fulano, indica o beltrano, e essa pessoa ela pode dar problema e dar problema para você que indicou. Então, não é só emprestar dinheiro, mas é emprestar o seu nome, o seu prestígio, a sua reputação, a sua imagem em favor de alguém, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Então ele vai dizer, se você aceitou ser fiador, Uma vez eu vi uma reportagem que dizia que quase 2/3 dos empréstimos consignados que os idosos fazem aqui no Brasil, o dinheiro não vai para ele. Vai para o filho, vai para o neto, vai para um parente, ou seja, familiares que acabam explorando às vezes o idoso, meio que constrangendo esse idoso a fazer um empréstimo consignado, se aproveitando ali de uma pensão ou de uma aposentadoria do idoso, que na verdade aquele dinheiro não vai para o idoso. Vai para um filho, vai para um neto, vai para alguém que não paga e às vezes, dependendo do empréstimo, vai sujar o nome da pessoa ou vai comprometer uma boa parte da renda dela. Então, às vezes, a pessoa não sabe dizer não. Esse é o grande problema. A pessoa fica com medo de dizer não. O que ele vai achar de mim? Ele vai ficar chateado, eu vou perder o amigo. Ora, a gente sabe quem é amigo de verdade no sim e no não. Principalmente no não. Se pelo fato de você dar um não para alguém, esse alguém vai deixar de ser seu amigo, é porque na verdade nunca foi. Essa é a realidade. Então, tem pessoas que são levadas por uma chantagem emocional. É um parente, é um filho, é alguém próximo que acaba constrangendo. Então, olha só, o que Deus está dizendo aqui? Ele vai dizer, procure-o, humilhe-se, insista com ele, não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação.
Livre-se como a gazela que escapa do caçador. Tem que sair dessa situação. Você mesmo se colocou. E quando você empresta o seu nome, o seu prestígio, a sua imagem, o seu dinheiro, os seus bens como garantia de um empréstimo ou de um financiamento, o risco todo é seu. O risco todo é seu. Então a questão é, vale a pena arriscar tanto por alguém? E a Bíblia fala aqui tanto do amigo, né, ser fiador de amigo ou ser fiador de estranho. Porque não é porque é amigo que a pessoa vai honrar o compromisso. Pode ser estranho, pode ser amigo. Olha, tem que tomar muito cuidado com isso. A recomendação divina é que você se livre disso o quanto antes. Uma outra lição importante que eu quero trazer aqui de Provérbios 6 é o que está lá no versículo 6, Provérbios 6, versículo 6, onde ele vai dizer: aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Então essa coisa da preguiça é algo que às vezes se torna o natural na vida de muitas pessoas. Quando ele fala, observe a formiga, é interessante. Quando a gente olha para a formiga na nossa casa, ela está sempre trabalhando. Eu, particularmente, nunca vi formiga parada, de forma ociosa. A formiga está sempre em movimento, está sempre andando para um lado para o outro, está sempre carregando alguma coisa, um pedacinho de folha, um pedacinho de galho, um farelo de pão. A formiga está sempre em movimento, está sempre trabalhando, está sempre produzindo, e o mais interessante, por iniciativa própria, porque o texto fala que ela não tem príncipe, ela não tem autoridade, ela não tem governante, ou seja, a formiga não tem um chefe, um líder que fica ali mandando, orientando, guiando, não. A formiga, ela trabalha por iniciativa própria. E é essa lição que o Provérbios quer que a gente aprenda. Você não precisa esperar que alguém mande, que alguém te diga o que fazer. Não, você sabe o que tem que fazer. A própria palavra já tem falado ao seu coração. Então vai lá e faz. É importante você ter essa iniciativa própria de fazer as coisas, de resolver as coisas, de olhar para algo que está sujo e limpar, para olhar para algo que está defeituoso e consertar. Você não precisa que ninguém te mande fazer o que é certo. Aquilo que é certo, aquilo que tem que ser feito, aquilo que é bíblico, aquilo que é orientação divina, você tem que fazer naturalmente, de forma espontânea, sem precisar que alguém tenha que controlar ou dominar você. Então é essa lição que a Bíblia traz aqui em relação à formiga. E ele vai dizer aqui no versículo 10, um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez atacará como um ladrão armado. Ou seja, quem não planta não vai ter o que colher amanhã. Quem não planta hoje não vai ter o que colher amanhã. E isso é muito sério. Então não fique esperando que alguém faça por você. Faça você mesmo. Tenha iniciativa. Seja protagonista da sua própria vida. Largue essa preguiça de lado. Eu me lembro uma vez uma frase que o missionário Soares citou, que ele dizia o seguinte, que a gente tem que levantar da cama ainda com sono e levantar da mesa ainda com fome. Eu vou repetir essa frase do missionário Soares. A gente tem que levantar da cama ainda com sono e levantar da mesa ainda com fome. São aí conselhos sábios do nosso missionário R.R. Soares. E de fato é assim. Porque se você deixar o seu corpo, a sua carne, o seu natural, ela vai te conduzir à ociosidade. Você sempre vai ter vontade
de não fazer nada. Mas é aquilo que eu falei nos áudios anteriores, você não pode se deixar levar pela própria vontade. Porque se você esperar vontade para fazer, talvez você nunca tenha vontade. Então, faça mesmo sem vontade. É aquilo que a gente aprendeu a respeito da disciplina. Deus te abençoe e até amanhã.